A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui agora, então, uma série de vídeos que nós vamos falar sobre o profeta Eliseu, o ministério do profeta Eliseu, um ministério tremendo que mostra muito a pessoa de Cristo. Nós temos muitas tipologias de Cristo no Antigo Testamento, né? A vida de Abraão, Moisés, José, Josué, né? Esses homens, eles mostram muito a pessoa de Cristo. Quando os profetas não anunciavam de alguma forma a vinda do Messias, a vida desses homens era uma tipologia da vida do Messias também. Então, meus irmãos, esses homens foram grandes homens de Deus e o ministério do profeta Eliseu não foi diferente. Como a vida desse homem mostra a pessoa de Cristo, meus irmãos, como a vida desse homem mostra. E a gente tem aqui o livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 19. Né? O que estava acontecendo nessa época? Se acabaram de acontecer a matança dos profetas de Baal, né? O nome de Deus tinha sido manifestado no Monte Carmelo diante de Acabe e seus profetas. Elias tinha sido uma grande vitória sobre aqueles profetas e ele foge então, né? Porque Jezabel tenta matá-lo e ele foge, ele deseja a morte e depois um anjo aparece para ele, faz aquela comida, aquela bebida, ele come aquela comida e ele caminha por 40 dias naquele deserto e chega até o Monte Horebe. E ali Deus passa com uma brisa suave diante dele. E, meus irmãos, é nesse momento que Deus fala com Elias: Elias, você vai ungir o teu sucessor. Esse homem vai ser Eliseu. Vai lá para Abel-Meolá e vai ungir esse homem. E é nesse momento, então, que Elias vai até lá ungir Eliseu. E olha o que o texto diz, então, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 em diante. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª, ou seja, com a última. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então, meus irmãos, ele lança a capa sobre Eliseu de forma a chamá-lo, né? Aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Né? Jesus, ele chama os seus 12 discípulos. É como se Jesus lançasse sua capa sobre eles, chamando eles para o ministério, chamando eles para segui-lo. E a gente vai ver isso muito forte na vida de Eliseu também. Eliseu não foi um profeta solitário. Eliseu teve muitos discípulos. Ele, assim como Samuel, ele fundou muitas escolas de profetas. Então ele teve muitos discípulos. E, continuando, então deixou Eliseu os seus bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta. Você sabe o que eu te fiz. Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Matou os bois. Queimou o equipamento de Ará e nele cozinhou uma carne, e a deu ao povo e comeu. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então, meus irmãos, no momento que ele mata aqueles bois, ele queima o seu equipamento de Ará, ele está dizendo que não tem volta para a sua vida antiga. Ele assumiu o seu ministério, ele entendeu aquilo ali, e ele vai passar 10 anos seguindo Elias, até que Elias é transladado, e o ministério então continua pelas mãos de Eliseu. Então, meus irmãos, ele não tinha volta daquilo ali. A mesma forma, Jesus, quando ele deixa os céus, ele deixa a glória do Pai, ele desce até nós, ele vem cumprir a sua missão de morrer pelo mundo, de salvar o pecador, de morrer naquela cruz e ser ressuscitado ao terceiro dia e ser recebido de volta aos céus. Então, meus irmãos, esse início aqui, nós podemos ver que Eliseu, ele tem um ministério tremendo. A forma como ele é chamado para o ministério. E a primeira coisa que nós vemos na vida de Eliseu, e que não acontece na vida de muitos outros profetas, é que ele é ungido por outro profeta. Ele é ungido por um homem. Ele é ungido pelo próprio Deus. Então a gente até vê muitos profetas na Bíblia. Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Mas raramente a gente vê essa unção acontecendo. Esse ato de ser ungido. E a primeira coisa que a gente vê é que Eliseu, ele é ungido. Ele é ungido por alguém. Da mesma forma, o que significa Cristo? O ungido. Então, meus irmãos, Cristo, ele é ungido do Senhor. Da mesma forma, a gente vê Eliseu sendo ungido. Isso é mostrado na Bíblia. Então, e outra coisa, meus irmãos, que chama muito a atenção na vida de Eliseu é o seu nome. O nome Eliseu significa Deus é salvação. E o que significa o nome Jesus? Deus é salvação. Então, o mesmo nome também tem o mesmo significado. E a gente vê 3 ministérios muito parecidos, que é o ministério de Josué, o ministério de Eliseu e o ministério de Jesus. E os 3 nomes significam Deus é salvação. E a gente vê que esses homens são antecedidos por 3 homens muito importantes: Moisés, Elias e João Batista, que têm um ministério muito parecido. Então, meus irmãos, nós vamos ver que ao longo da caminhada de Eliseu, muitas coisas remetem a Cristo, muitas coisas remetem ao nosso Salvador, Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, né, que os irmãos sejam abençoados com essa série de vídeos. Eu vou estar falando de todos os atos de Eliseu, os milagres que foram realizados pela sua mão, pelo espírito que estava sobre ele, né, a morte na panela, o machado ter flutuado, a purificação das águas, a revolta de Moabe. Muitas coisas acontecem, até a sua morte. Quando Eliseu morre, até na sua morte, a gente vê uma grande prefiguração de Cristo. Então, meus irmãos, o Velho Testamento, a lei do Senhor, ela é a sombra dos bens futuros, como dizem lá em Colossenses e Hebreus. Então, nós vamos ver como isso aponta para Jesus, como isso traz a pessoa de Cristo, esse ministério poderoso que Deus usou para manifestar a sua glória. O nome Eliseu é Deus é salvação. E o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos sejam abençoados com esses vídeos, que os irmãos possam realmente beber dessa fonte, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.